Cordiais saudações, compatriotas cabindas, simpatizantes da causa de Cabinda pelo mundo afora. Mais uma tarde em que queremos falar convosco a respeito de Cabinda. Neste dia queremos continuar a falar da autodeterminação. É um programa que começamos ontem e hoje é o segundo dia. E como dissemos ontem, vamos procurar ser sucintos, não é? O mais breves possíveis para que a informação seja interessante para que as pessoas consigam, de facto, acompanhar e, sobretudo, o povo de Cabinda, que tem uma condição essa que se chama povo não autónomo, com um território político e militarmente ocupado por uma nação que se chama Angola. É disso que vamos falar hoje, a autodeterminação. Porque nós estamos em crer e, e vendo tudo o que temos acompanhado, vai chegar uma altura que é possível falar sobre referendo, e no referendo pode constar várias coisas. E queremos que o povo cabinês, os nossos compatriotas, percebam ah, a diferença de uma e outra coisa. Porque a realidade quando chegar, ou seja, o tão esperado dia desse referendo chegar, é possível que muita gente seja iludibriada, não entenda ou não perceba a diferença de uma coisa e outra e acabamos entregando de novo o país de volta ao ocupante. Portanto, a autodeterminação. A autodeterminação não é só independência, como se pensa. E ontem dissemos que é um processo, não é só independência. Normalmente, no debate internacional entre eh, juristas, diplomatas, políticos, revolucionários e todos os outros entendidos na matéria, fala-se muito em autodeterminação interna. O que é a autodeterminação interna? É necessário que a gente perceba, é necessário que o povo perceba isto em Cabinda. Que este dia vai chegar, cedo ou tarde, queiram ou não, vai chegar este dia. É extremamente importante que a gente saiba da diferença de uma coisa e a outra. Ok? Agora vamos falar da autodeterminação interna. O que é que isso implica? O que é que quer dizer autodeterminação interna? E qual é a diferença entre ela e outro tipo de autodeterminação? Aqui na interna, quando alguém te dizer que escolha, por exemplo, a autodeterminação interna, quer dizer que está a te dizer que aceita que a cabinda seja reduzida à condição de autonomia. Ok? Com a autonomia, o que é que acontece na autonomia? No processo da autonomia, quer dizer que continua no quadrante angolano, ou seja, por isso é que é interna, quer dizer que continua a ser Angola a decidir sobre o que acontece em Cabinda. Só que ele muda a fórmula de fazer aquilo, que pode ser através dos seus cidadãos em Angola, ou disfarçados de Cabinda, ou cabindas próprias, que pertencem ao partido ou não angolano, vão aparecer em Cabinda como os messias, que não são, mas estão aí ao serviço, digo, de Angola, ok? Ou Angola continental, não sei como que eu chamo isso. Em inglês seria coisa, Angola mainland, ok? Portanto, eles aparecem aí só porque é Cabinda e eles, nessa condição, o ocupante pode ser astuto. Ele vai encontrar dos melhores cabindas possíveis que existam. E quando dizemos melhores cabindas, estamos a falar de pessoas com bom oratório, sabem tudo que é manipular palavras para parecerem credíveis diante do pacato cidadão ou do povo leigo nessa matéria, e é um processo que vai se fazer pela primeira vez, e essas sabem manobrar as suas intenções para tu pensares que é este o Messias. Mesmo que seja uma pessoa só com um nível de repertório aceitável, mas que nunca esteve numa empresa no passado, numa organização no passado, onde lhe fosse dada responsabilidade, ou seja, em inglês diz proven track record, ok? Onde ela tem um histórico que demonstra que ela consegue entregar resultados. E resultados, não estamos a falar de qualquer resultado, resultados de facto que mudam o cenário real de uma sociedade. Ele não tem isto, mas é bom de boca, como se diz na gíria, é bom de boca.
Vai falar e como o sistema de educação que impera em Cabinda hoje é o sistema do forasteiro, é o sistema angolano, o que vai acontecer, ou seja, um sistema socialista ou comunista bem trabalhado, é que impera em Cabinda. E já falamos num outro programa, já falamos disso. Como é que as sociedades são moldadas, ok? Através dessa implementação sem o uso de arma, por exemplo. Então, o que acontece é que a maior parte da juventude, que partem dos 16 aos 24 anos, que vão aparecer a maior a votarem, foram moldados desse sistema. O que vai acontecer é que ele traz esse indivíduo com um bom oratório, todo mundo fanaticamente, porque esse sistema de educação é o que ele cria fanatismo, ele cria fanáticos, pessoas que não duvidam, pessoas que não desafiam o professor. Só porque o professor disse está correto. Ele não se dá o trabalho particular de ir verificar ou contra verificar o que disse o professor. Ele acredita piamente e não faz qualquer outro trabalho adicional para além disto. Então, é esse tipo de povo que foi criado, esse tipo de sociedade foi criado por governo ocupante. Quando ele trazer um cabinda com um bom oratório, as pessoas vão cegamente acreditar nele e vão às eleições votar para esse indivíduo. Então, a autonomia faz isso. Você vota um indivíduo que tem bom oratório, mas que pertence ao sistema central angolano, no quadro da autodeterminação interna. Dá-te autonomia, por exemplo, ele traz esse indivíduo, é cabinda, claro, ninguém o nega, só que o plano dele, do fundo, ele continua a receber ordens lá de cima. E na autonomia, por exemplo, vão-vos dar algum poder de fazer algumas alterações, dar-vos a ilusão de que nós estamos a decidir sobre o que acontece em Cabinda, quando todas as pessoas, se calhar, ou a maioria que estiverem dentro deste governo, no quadro da autonomia, vêm lá de Angola, ou servem os movimentos de Angola. Desculpa, aqui eu não quero ofender sensibilidade a título, por exemplo, de todos os deputados de Cabinda que militam nos partidos angolanos. Estes, quando aparecerem aqui, vão ser acreditados, porque é o tipo de sociedade que foi criada para não desafiar, não fazer o challenge a quem tem bom oratório, vão cegamente acreditar que ele não sei o que, preso embora este indivíduo se calhar nunca esteve numa empresa onde lhe deram responsabilidades e provar que de facto não só tem a boca, ou seja, não é só bom de boca, mas consegue apresentar resultados. Vão acreditar nele e quando e às vezes para se dar conta que estamos nessa situação pode levar décadas e continuamos enorme com esperança. Não, acho que desta vez vai fazer bem. E eles vão mudando as pessoas. Tiram uma, traz outra e nós ficamos com essa ilusão de que no quadro da autonomia, no contexto da autonomia, nós estamos a decidir sobre os acontecimentos em Cabinda, quando no fundo nada. E podem crer, difícil, mas não vai haver mudanças significativas, porque nós o que queremos em Cabinda são mudanças históricas. Mudou, Cabinda tem que ser um outro lugar. Quem saiu 2 anos depois dessas mudanças, 3 anos, quando ele voltar, ele tem que sentir-se em casa e com vontade de ficar, não é com vontade de voar e fugir de novo. Percebam? Isto é que a autonomia faz. A falsa ilusão, ou a ilusão de que estão a decidir as coisas, quando no fundo o governo central de Angola, Angola Mainland, continua a decidir o que acontece em Cabinda através de seus capangas afiliados nos partidos angolanos. Vocês vão acreditar neles e assim por diante. A outra coisa é que ele vos dá a ilusão da participação real. Nós é que estamos a participar. O governo, digamos, o diretor da escola X, tivemos que votar para colocar aí. Quando os diretores, as pessoas que vão concorrer, são preparadas pelo governo próprio para garantir que o sistema de educação fracassado que eles querem que seja implementado em Cabinda continua com rigor. Então, vão colocar 3, 4, 5, 6 candidatos aí. Qualquer um dos candidatos que for a escolher é um suplão. Qualquer um dos candidatos que for a escolher é um marioneta lá da Angolan Mainland. Mas vais ficar com a falsa ilusão que eu escolhi, sabe? Isto é que a autonomia faz. Em termos de direitos, você vai pensar que não, desta vez, e nós estamos a decidir as coisas, temos os nossos direitos resolvidos, protegidos, previstos na lei local,
quando quem desenhou em muitas das partes, quem desenha esses mesmos direitos, é alguém que está lá na Angola continental, vai pegar e entregar a este seu membro do partido, o membro do partido que vai concorrer com um bom oratório, que vai ser aceito, e depois faz implementar essas leis, você as aceita. No fundo, estão a vir coisas. No grau, no ponto de vista de governação local, a mesma coisa. O governador ou qualquer outro sistema que for criado, da representação máxima em Cabinda, será membro de um ou outro partido lá de Angola, com a falsa ideia de que você está a votar. Você pode estar a votar, mas eles vão trazer aparelhos, máquinas eleitorais, que vão, ou que têm indivíduos definidos, ou pelo menos previstos que estes é que vão ser os candidatos ou vencedores. E dentre eles você escolhe, quer dizer, dentre as várias batatas que está apresenta, escolhes uma batata e todas pertencem à mesma pessoa. É o mesmo que fazermos nada, no fundo. Percebe? É o mesmo que fazermos nada. Porque ele vai parecer autónoma, que está a tomar decisões sozinho, mas não está a tomar decisões. Quer implementar aquilo, ele vai ter que ir consultar o budget lá do coisa, pois fazem a ilusão de que e aqui localmente estamos a tomar decisão. Isto são os frutos da autodeterminação interna. Por isso, aqui nós, enquanto revolucionários, enquanto visionários para a questão da autodeterminação de Cabinda, recomendamos com veemência ao povo que preste atenção. Quando este dia chegar, nunca, mas absolutamente nunca escolha a autodeterminação interna. Nunca escolha essa opção. Nunca. Eles virão, vão usar todos os melhores cabindas que eles têm, que terão formado até lá, manietados, alienados através do sistema que eles implementaram. Vão trazê-los através dos seus partidos, uns até vão fingir desmembrar-se do partido, mas a continuar a cumprir a mesma agenda, para vos fazer acreditar que a autodeterminação interna é a melhor forma possível. Então, nunca recomendamos ao povo, nunca aceitam a autodeterminação interna. Nunca, nunca, não é não pode, mas nunca aceitam a autodeterminação interna, que é uma grande it's a trap, é uma grande cilada, é uma armadilha. Logo que entrar, está aí preso e podes ficar para a vida toda aí. Ou seja, as gerações vindouras podem ficar aí presos para toda a vida e nunca mais. Percebem? Não é recomendável. Por isso que é bom saber, ok? Dão-vos a falsa ilusão de que nós é que estamos a decidir localmente o que é que acontece. E outra coisa, só para ver que vocês não são os que estão a decidir, no ponto de vista de segurança do Estado, na matéria de segurança, eles não vão permitir que, por exemplo, no quadro de autodeterminação interna, ou seja, onde eles vão garantir a autonomia, eles não permitem que vocês, por exemplo, Cabinda crie um exército militar. Por exemplo, olha, tira a FLEC fora, agora torna a FLEC no exército militar de Cabinda, por exemplo. Uma polícia só que depende de Cabinda não tem orientações ou conivência com Angola. Não vão aceitar isto. Então, que fique claro, a autodeterminação interna não é um assunto para os cabindas analisarem, porque é uma cilada. Quis dizer outras coisas, mas não quis ser mais radical, vou preferir controlar as minhas palavras, porque o importante é que você entenda que, a quando de referendo, nunca aceitar, nunca colocar na sua perspectiva de soluções ou escolhas a autodeterminação interna. Nunca, ok? E a outra é a autodeterminação externa. O que é a autodeterminação externa? A autodeterminação externa é a única que te garante a secessão, não é? Que é, em outras palavras, a independência. Você só consegue nisso quando fores a escolher a opção autodeterminação externa. É o único que vai garantir secessão. O que é secessão? Secessão é cortar o vínculo completo com Angola, obviamente, no futuro, depois da independência. As negociações bilaterais vão continuar, haverá correspondência com Portugal, com Angola, claro, assim como tem sido Angola-Portugal. O que houve entre Angola e Portugal foi secessão. Então, é isto que nós, os cabindas, queremos, secessão. E para conseguir secessão, no âmbito do referendo, ou
quando estivermos diante de um processo de referendo, temos que escolher a autodeterminação externa, ok? Ele é que nos dá a secessão ou é que nos dá a independência. Obviamente, dependendo do contexto, ok? Dependendo do contexto. O que é que estará em jogo, em que é que estaremos a falar neste período e decide-se em função daquilo que tivermos em nossa frente. Portanto, entendermos essa distinção não só evita a confusão, mas fortalece qualquer argumento que tivermos enquanto povo, porque nós temos um argumento a apresentar. Então, quando você sabe a diferença entre a autodeterminação interna e externa, vai facilitar o seu argumento. E nós temos um argumento vasto e esse argumento vai de encontro à autodeterminação externa. Como dissemos, não queremos ser longo, então vamos procurar parar por aqui. Tanto, por fim, dizer que há mais do que uma forma de autodeterminação. Genericamente, a gente fala autodeterminação. Nunca, tipo, autodeterminação externa, autodeterminação interna. Não, nunca falamos disso. Mas falamos de autodeterminação, do ponto de vista geral. Só que quando chegar o momento, é aí onde começa a se definir interna e externa. Interna para os cabindas não importa, não tem validade. A autodeterminação esperada, ou seja, tão almejada para os cabindas, é a autodeterminação externa. Então, se lá no meço, a mulher que tolo, o camarão que dorme, a onda leva, já ouvimos falar disto e acho que aqui também aplica-se. É necessário que a gente saiba dessa diferença, porque há mais do que uma forma de autodeterminação. A nossa preferida, a nossa almejada é a autodeterminação externa. É ela que nos proporciona a secessão, que de igual modo é a independência, não é? E a autodeterminação interna não nos interessa porque o que é que ele faz vai nos dar autonomia. E na autonomia, Angola continua no comando, a decidir as nossas vidas, dar-nos a falsa ilusão que nós, internamente, localmente, em Cabinda, estamos a decidir as coisas quando estamos a ser julgados, que nem já pessoas no circo, ok? Tudo parece real, mas não é. A autodeterminação externa é a nossa opção. Isto é o que tivemos para hoje. Amanhã tem mais, não queremos alongar, como dissemos, queremos mesmo que prestes atenção. E, por favor, partilhe com mais cabindas ou amigos para que pessoas interessadas tenham acesso a isto e nos ajudem a encontrar a solução e a difundir a nossa informação. Alguém questionou se fizéssemos o programa em inglês. Nós não temos feito em inglês porque já fizemos o teste aqui. Quem abriu uma conta em inglês aqui, por exemplo, eh, que não fala português ou não fala uma outra língua, quando ele abrir, ao aceder à nossa informação, ele tenha em inglês, ok? Ele tenha em inglês. O que você está a ouvir agora em português, ele vai ouvir em inglês. Criamos alguma influência aí de coisa da inteligência artificial para que isso aconteça, mas vamos continuar a testar só para termos certeza que tem sido convertido, não é? Tanto não podemos confiar assim às cegas, mas já tínhamos experimentado e vimos que isso dá certo. Quem tem a conta em inglês, por exemplo, digo, por ser outras línguas, digo inglês agora porque é o que foi testado. Então, eles ouçam-nos em inglês. Muito obrigado. Tenham dito votos de bom dia a todos. Até já.